Olá, gente, tudo bem? Sou Alexandre, sou professor de Sociologia. A gente vai começar, então, hoje o PET 5. E o que o PET 5 está trazendo para a gente, né? Ele está trazendo o Estatuto da Juventude. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Porque eu tenho certeza, né, de que muitos de vocês que estão assistindo aí nunca ouviram falar do Estatuto da Juventude. Mas, ao mesmo tempo que vocês nunca ouviram falar do Estatuto da Juventude, porque ele é realmente um estatuto novo, ele foi promulgado em 2014, eu tenho certeza que você já ouviu falar do Estatuto da Criança e da Adolescente, né? Bom, a gente acabou de dar uma aula agora para o primeiro ano, né? Está lá se você quiser assistir, e a gente falou um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, que é um estatuto extremamente robusto, que são 267 artigos. Esses 267 artigos, ele se distribui de maneira em várias áreas, que atinge a mãe, a família, as instituições e por aí vai, né? E que nós também falamos lá de que, a partir do momento que se institui o ECA, a gente conseguiu bons números, né? Algumas reduções bem significativas de alguns problemas que a gente já vinha sofrendo anteriormente, ok? E aí, a gente tem algumas definições que foram dadas ali pelo ECA. A definição é o que é criança. Criança é a pessoa até os 12 anos de idade. E o que é adolescente, é aquela criança dos seus 12 aos 18 anos de idade. O ECA, então, vai tomar conta aí desse grupo aí, até os 18 anos de idade. E aí entra o Estatuto da Juventude, que aí vai fazer o quê? Compreender jovens de 15 a 29 anos de idade. Percebe, então, que o Estatuto da Juventude inclui, inclusive, jovens que estão dentro da criança e da adolescência, do ECA. E só que o Estatuto da Juventude, ele vai fazer o quê? Mais ou menos o que o ECA fez em 1990. Vai trazer à tona determinadas diretrizes, vai fazer com que o Estado, a sociedade, se aprofunde sobre os temas que são específicos com relação a esse grupo de jovens de 15 a 29 anos de idade, ok? Então vamos lá. O Estatuto da Juventude é bem mais simples do que o ECA. Olha, o ECA tinha 267 artigos e o Estatuto da Juventude tem 48 apenas, tá? Dentre desses 48 artigos, 11 deles são direitos. Esses direitos, eles estão muito fundamentados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente vai ver isso mais na frente. Esses 11 direitos afetam uma população jovem de aproximadamente 51 milhões de pessoas no Brasil. E esse estatuto, ele tem um princípio que é de induzir, um princípio de indução a quê? A que sejam tomadas medidas, sejam feitas políticas públicas que tentam estar atentos às necessidades desses jovens, ok? Então vamos dar uma olhada no que são esses direitos aí, olha lá. Vamos começar com esses 3 primeiros direitos. Direito à comunicação, liberdade e expressão. Ou seja, é a necessidade do Estado incentivar programas educativos e culturais voltados para a juventude, como esse aqui, nos meios de comunicação de massa e também inclusão digital. Direito ao desporto e ao lazer. A gente sabe que o esporte, né, se fundamenta muito sobre a participação dos jovens. Então, é necessário que o Estado adote leis de incentivos para o esporte, a oferta de equipamentos comunitários para a prática esportiva, equipamentos culturais e de lazer também, incluindo a valorização do esporte praticado pelos jovens com deficiência. E o direito à diversidade e igualdade, ou seja, a necessidade de capacitar profissionais da educação, professores, da saúde, médicos e enfermeiros, da segurança pública, policiais, para enfrentar qualquer forma de discriminação. Então vamos dar uma olhada um pouquinho nisso daqui. Olha só, vamos dar uma olhada numa parte específica desse gráfico aqui.
Olha lá. Por que jovens não estudam, ou não trabalham, ou não buscam emprego? A gente vai perceber que 35% das mulheres é porque tem que cuidar da casa e de familiares. Essa é uma diferença de um marcador. A gente está falando de jovem, o marcador é o mesmo, mas nós estamos falando do quê? De um marcador de gênero. Então, as políticas devem ser orientadas sobre essas especificidades. Aqui, por que jovens não concluíram o ensino médio e por que não voltam a estudar? O que a gente vai perceber aqui também é, com relação à questão de gênero, uma diferença muito importante. Olha só, 40% das mulheres porque tem que cuidar da casa e de familiares. E apenas menos de 1% dos homens isso acontece. Então, o que a gente percebe aqui é que a diversidade entre eles é muito grande. Jovem não é um só. Então, as políticas devem considerar esse tipo de coisa. Olha só, discriminação e bullying. Opa. Discriminação e bullying. Aqui, olha. Boa parte dele se dá sobre qual tipo de pessoas? Homossexuais, negros e pobres. Essa é uma pesquisa que foi feita com diretores da escola. Perguntaram para os diretores da escola, quando vocês veem bullying, quando vocês veem discriminação, se dá sobre todos os estudantes de maneira geral? Não, se dá sobre estudantes diversos, ok? Aqui a gente tem um outro gráfico também que vai falar sobre o grau de aceitação das pessoas LGBT nas instituições escolares, ok? O que a gente vai perceber é que 76% dos jovens LGBT já foram verbalmente agredidos e 56% afirmam que isso sequer foi tratado ou abordado dentro das escolas. Também os dados mostram para a gente que a grande maioria dos jovens, de outros estudantes, também não aceitam os LGBTs, não aceitam esse tipo de diversidade. Veja só, a gente tem mais da metade dos jovens dentro das escolas não aceitando esse tipo de diversidade. E os profissionais não estão ainda preparados para lidar com essa diversidade. Então, o Estatuto da Juventude traz essa necessidade de preparar os profissionais para isso dentro das escolas. Outros 3 direitos. Então, vamos lá. Direito, por exemplo, à cultura, então, valorizar os coletivos jovens. Direito a território e mobilidade, por exemplo, promover políticas públicas de moradia. A gente sabe qual que é a dificuldade das moradias dos jovens também de constituir família, de conseguir, né, sua própria moradia, sua própria residência, a necessidade de políticas para isso, e também de circulação para equipamentos públicos, né, incluindo os jovens de deficiência. Isso você pode até incluir, por exemplo, o meio passe dos ônibus, esse tipo de coisa. Políticas que visem a circulação dos jovens. E também direito à segurança pública e ao acesso à justiça, ou seja, políticas públicas voltadas à juventude e à prevenção e enfrentamento da violência que são específicas desse grupo, ok? Vamos dar uma olhada então nisso? Olha só, a gente já tratei disso com vocês lá no PET 3 falando sobre violência. Olha lá, juventude perdida, né? A gente já ouviu falar esse tipo de expressão. Por que a gente fala isso? Porque as mortes dos jovens estão muito associadas a quê? A assassinatos. Mais ou menos metade dos jovens de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos morrem sendo assassinados. Nós estamos falando de, por exemplo, em 2017, mais de 35 mil jovens e 95% deles do sexo masculino. Percebe então que a gente precisa se debruçar sobre políticas que venham atender a essas especificidades dos jovens? Olha só esse gráfico aqui. Esse gráfico vai falar sobre
homicídios, taxas de homicídios por arma de fogo. E o que a gente vai perceber? Que é justamente os jovens que estão dentro desse Estatuto da Juventude que são os mais afetados por homicídios por arma de fogo. Por que eles estão envolvidos nesse tipo de homicídio? É isso que a gente precisa se debruçar. Outros 3 direitos. Direito à cidadania, participação social e política e representação juvenil. Então, é dever dos governos incentivar a livre associação dos jovens e a sua inclusão efetiva nos espaços de decisão, com direito à voz do voto. Dentro disso, a gente pode falar até, por exemplo, nas escolas, do incentivo ao grêmio estudantil, porque é justamente a necessidade de aprender a viver democraticamente. Isso desde muito cedo, desde muito jovem. A participação democrática é extremamente importante que seja aprendida desde muito cedo. Por isso que os grêmios são importantes e por isso que os grêmios devem e são incentivados muitas vezes pelos governos. Então, a gente tem também outros 2 direitos, que é a profissionalização, ao trabalho e à renda. Ou seja, fala de proteção social, compatibilização entre horários de trabalho e estudo, né? Isso envolve, por exemplo, a questão da lei do estágio, tem a ver também com o ensino noturno também, porque a gente sabe que tem muitos jovens que são trabalhadores, trabalham de dia, então é necessário a opção do estudo à noite. E também está em volta com a relação à educação de qualidades em todos os níveis, inclusive no período noturno. Vamos dar uma olhada então nisso? Olha só, esse gráfico aí fala sobre a taxa de desemprego. Esse é de 2019. O que a gente vai ver aqui? Qual é o maior índice, qual é a maior taxa de desemprego? É justamente nessa população aqui que a gente está falando do Estatuto da Juventude. Jovens a partir de 15 anos de idade que querem começar a entrar no mercado de trabalho e pode entrar no mercado de trabalho, não encontra espaço. Então, as políticas públicas, e é isso que o Estatuto da Juventude vem tentar dizer, é que as políticas públicas devem considerar esse tipo de especificidades. Não pode esquecer de que, quando se fala em políticas de incentivo ao emprego, deve considerar também o jovem. Aqui é uma outra tabela que vai mostrar a importância, né, da relação do estudo e do trabalho. O que isso daqui está mostrando para a gente? Olha só, apenas 21% dos jovens de 18 a 24 anos estão estudando, estão tendo uma frequência adequada, ou seja, estão fazendo ensino superior, alguma coisa assim. Ou seja, apenas 1/5 dos jovens estão se preparando realmente para o mercado de trabalho. 11% deles estão voltando para o ensino fundamental, para o ensino básico, para o ensino médio. Ou seja, isso vai ter um impacto muito grande. Mas você pode falar assim, mas espera aí, professor, não é somente o ensino superior que vai preparar os jovens para o mercado de trabalho. A gente pode falar, por exemplo, de um ensino técnico, um ensino profissionalizante. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Será que os jovens estão conseguindo fazer ensino técnico, ensino profissionalizante? Dá uma olhada aqui. Apenas 5,5% frequentavam um curso técnico de nível médio. E apenas 2,4% frequentava algum tipo de qualificação profissional. Ou seja, está aí uma outra demanda. Não é só o ensino superior, mas também o ensino profissionalizante, o ensino técnico de nível médio não está acessível à população jovem. É isso que o Estatuto do Adolescente vem trazer para a gente. E aqui, então, nós temos os 2 últimos direitos, completam os 11 direitos aí do Estatuto da Juventude.
direito à sustentabilidade e ao meio ambiente, ou seja, direito de uma vida sadia que preze a qualidade de vida. E as políticas também devem, lembrando que os jovens também devem proteger o meio ambiente para as próximas gerações. É um direito ao meio ambiente, mas também um dever dos jovens de proteger o meio ambiente para as futuras gerações. Então, para isso, o Estado deve promover a educação ambiental e incentivar organizações de jovens que atuem defendendo pautas ambientais. A gente está vendo aí o que está acontecendo hoje com as queimadas no Pantanal, com as queimadas na Amazônia, o que está acontecendo com a fauna e com a flora. Ou seja, é necessário, então, que isso seja pautado também como política para jovens, para o envolvimento dos jovens. E também com relação à saúde, né, gente? Acesso aos serviços públicos de saúde de maneira integral, humanizado, prevenção aos problemas que são mais presentes entre a juventude. E aqui, então, vamos dar uma olhada aqui em um gráfico falando sobre a questão, por exemplo, da saúde. Olha só, aqui nós temos novamente uma questão aqui, olha. Situação escolar feminina entre 15 e 29 anos de idade. 30% delas estão na escola, fora da escola, com filhos. Quais é o tipo de política pública que a gente pode colocar aqui? Por exemplo, a instituição de creches, a popularização de creches, pode ser uma coisa também. A gente vai tratar também sobre a questão da educação sexual, pode ser também uma questão que a gente possa tratar. É essas demandas que o Estatuto da Juventude vai trazer para a gente. E aqui a gente tem também a questão da saúde mental. Vamos dar uma olhada aqui, olha, suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E aqui nós temos também uma diferença de marcadores de gênero. Olha só, suicídio é a terceira maior causa entre homens. Só perde para violência e acidente. Por que que isso acontece? Precisamos também fazer políticas sobre isso. E aqui, falando ainda sobre suicídio, nós sabemos que existe uma diferença, né, entre indígenas, né, o percentual, a taxa de suicídio entre indígenas é maior que a média aqui da população geral das cidades, né? Mas olha só, aqui embaixo, 44,8% dos suicídios de indígenas ocorrem na faixa etária de 10 a 19 anos de idade. A gente precisa entender o que está acontecendo, quais são os impactos da nossa vida sobre os indígenas, como que a gente pode ajudar a resolver esse tipo de problema. E aí, então, para terminar, eu vou deixar esse quadro aqui para vocês, para a gente dar uma olhada nele, que é uma pergunta que foi feita num estudo lá em 2011, que foi falado assim: quando você for adulto, você gostaria de ser como os adultos de hoje? E o que as pessoas responderam? Mais ou menos aqui, 70% falaram que não querem ser nada parecido com os adultos de hoje, ou querem ser apenas somente um pouco parecido com os adultos de hoje. Ou seja, os adultos de hoje não são referências para os jovens. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar políticas públicas que visem dar a oportunidade da transformação desses jovens para um adulto melhor, um adulto que eles queiram ser. Isso é um processo de construção conjunta, construção social, construção política. Não é apenas o jovem querendo ser ou tentando fazer sozinho. A gente precisa possibilitar um caminho para eles, porque o caminho deles tem especificidades que a gente não pode desconsiderar enquanto sociedade. Ok, gente? Bom, é isso daí. Espero aí que vocês tenham gostado. Acompanhe aí a nossa próxima aula. A gente vai falar bastante ainda sobre essa questão da juventude. Beleza? Valeu, obrigado.